Olá, meu nome é Letícia, eu sou facilitadora de diálogo e hoje eu vou conversar com a Melissa sobre comunicação não violenta. Olá, meu nome é Melissa, eu sou aprendiz de comunicação não violenta e hoje nós estamos aqui para aprender um pouco sobre esse tema que é tão extenso, tão delicado, mas muito importante para a nossa vida. Letícia, vamos começar aí o nosso bate-papo. O que é a comunicação não violenta? Segundo Marshall Rosenberg, que é o grande idealizador da comunicação não violenta, ela é um processo que facilita a conexão entre as pessoas e cultiva o reconhecimento mútuo de sentimentos e necessidades, levando à compaixão verdadeira e à solução pacífica de conflitos. Ah, interessante. A comunicação não violenta, pelo que a gente tem estudado aí e aprendido, é a língua da pacificação de conflitos, não é isso? Exatamente, ela é a linguagem da paz. É a forma como a gente expressa a paz, como a gente vive a paz nos relacionamentos. Ótimo. E qual que é o maior problema que nós enfrentamos ao praticar essa linguagem? Eu acho que, no geral, o maior problema da comunicação é a gente acreditar que, de fato, ela está acontecendo. Muitas vezes a gente tem um diálogo com alguém, a gente está em uma conversa, em um relacionamento, no trabalho, na família, e a gente acha que está se fazendo claro, está se fazendo entender. Mas, na verdade, a gente está comunicando um ruído e não um sentimento ou uma necessidade. E isso cria um muro muito grande, né? Eu acho que esse é o maior problema, assim, da comunicação. A gente achar que está se comunicando, quando, na verdade, a gente não está. Eu acho isso interessante porque na escola, né, desde que nós começamos a aprender português, né, que é a nossa língua mãe, a gente sempre tem aquelas lições sobre boi na linha, né? Uhum. Que é exatamente esse ruído na comunicação que você falou. E isso atrapalha a nossa expressão, como nós expressamos. E atrapalha porque as pessoas não entendem exatamente aquilo que a gente está, muitas vezes, querendo expressar, né? Então, nós temos que tomar um certo cuidado ao nos comunicar, e especialmente aqui na comunicação não violenta, porque sempre tem esse boi na linha, né? É verdade. Às vezes a gente acha que está comunicando de forma adequada os nossos sentimentos e as nossas necessidades, quando na verdade a gente está atacando o outro, ou a gente está levando algo para o lado pessoal, está fazendo uma interpretação de uma situação ao invés de levar em conta o fato que está acontecendo ali de verdade. E todas essas coisas corroboram para que não aconteça uma comunicação de verdade. E daí surgem os conflitos, porque, na verdade, sem conexão entre as pessoas, não existe comunicação de verdade. Precisa haver uma conexão, a gente precisa entender o outro e se fazer entendido. E quando não existe essa linha limpa, né, entra o boi na linha. É, isso aí. Nós precisamos cuidar de estabelecer uma conexão limpa antes de querer expressar alguma coisa, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo. E eu queria falar também sobre alguns fatores que atrapalham essa conexão, né? E, por consequência, impedem a efetividade mesmo na comunicação. O Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo que idealizou a comunicação não violenta, ele chama esses fatores de bloqueios de empatia. Ele fala que na comunicação comum, né, na comunicação violenta ou alienante da vida, existem alguns fatores que fazem com que as pessoas não se conectem. Na verdade, que haja rupturas, que existam conflitos, e eu gostaria de falar um pouco sobre eles, né? São vários, mas acho que o primeiro deles, e que é muito comum nos nossos relacionamentos, na vida em geral, é a manipulação. Né? O que é a manipulação? É a gente trabalhar com a ideia de punição ou recompensa. Por incrível que pareça, a recompensa também é um tipo de manipulação. A gente acha que é só a coisa ruim, né? Quando a gente pensa em manipulação, você já pensa, assim, talvez em ser punido, em algo que vai gerar uma consequência ruim. Mas, na verdade, a recompensa ela também é uma forma de manipulação, porque se a gente não está expressando de verdade os nossos sentimentos, as nossas necessidades, fazendo um pedido claro, e recebendo da outra parte algo que é oriundo do entendimento desse sentimento, dessa necessidade, desse pedido, o que vem disso
é uma manipulação. Se a pessoa faz algo por nós ou em nosso favor, porque ela vai ganhar algo em troca ou porque ela tem medo de alguma consequência, na verdade é um bloqueio de empatia, né? A pessoa não está fazendo porque ela quer, ela está fazendo porque ela vai ganhar ou perder algo com aquilo, né? É a famosa chantagem. Exatamente, exatamente. Aí existe a chantagem emocional, né? Aquela coisa assim, ai, mas aí já entra um pouco a questão do vitimismo. E existe também a chantagem de vou te recompensar, você vai ganhar algo em troca. Mas isso não é algo genuíno, não é algo que parte do que a pessoa quer fazer, do que ela entendeu que precisa ser feito. É algo que parte de um desejo de ganhar ou deixar de ganhar algo em troca daquilo, né? Uhum. Então, a chantagem é um boi na linha. É um boi na linha. Outra coisa também que eu acho importante a gente pensar sobre são os rótulos, né? Porque são coisas muito comuns, assim, nos relacionamentos. Existe até um conceito na psicologia, que o Marshall também fala sobre ele, que são as profecias autorrealizáveis, né? Os rótulos, eles são uma forma de profecias autorrealizáveis. É quando alguém nos rotula de algo, por exemplo, se a gente cresce ouvindo, você é muito bagunceira. Às vezes não é que nós somos pessoas bagunceiras, às vezes é que naquele momento da nossa vida a gente está com uma dificuldade de organização, é corriqueiro, é normal. Mas aquilo gruda no nosso coração, aquilo gruda na nossa mente e a gente passa a agir conforme aquele rótulo, né? E isso também é um bloqueio de empatia, isso também é uma coisa que impede a gente de viver uma conexão verdadeira, genuína. Ou de até mesmo melhorar aquela questão que a pessoa estava tentando apontar. Às vezes o que a pessoa queria dizer é, olha, quando eu vejo o seu quarto ou o seu espaço desorganizado, isso me gera um pouco de angústia. Eu gostaria que você se organizasse melhor. E aí, ao invés da pessoa ter uma via de como agir em relação àquilo, ela simplesmente tem um rótulo. E ela vive debaixo daquela condenação, né? Daquele rótulo mesmo. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sou mãe e eu me vejo, assim, muitas vezes bloqueando mesmo a comunicação com os rótulos que a gente coloca sobre os nossos filhos, né? Isso é muito comum. A gente vive chamando o menino de bagunceiro, né? Enfim, e nós temos que tomar muito cuidado, porque senão vira, realmente, é o que você falou, né? Uma profecia autorrealizável. Na cabecinha ali daquela criança, isso vai ficar como uma verdade, né? E aquela criança vai acabar crescendo com aquilo no coração e dificultando, muitas vezes, o relacionamento, a conexão, exatamente por causa desse rótulo que foi imposto pela mãe desavisadamente. E eu tô falando isso porque eu me reconheço muitas vezes fazendo isso, né? Uhum. Infelizmente. Sim. E além disso, além da pessoa crescer com aquele rótulo, com aquele estigma, o problema não é resolvido. A bagunça vai continuar lá, né? Se às vezes a gente conseguisse comunicar de uma forma mais clara, de uma forma não violenta, o que está incomodando, além de não gerar um rótulo, a gente ainda teria a solução do problema. Mas quando a gente rotula, a gente não ganha nada com aquilo. Pelo contrário, a gente só faz com que a pessoa muitas vezes repita aquele comportamento porque ela acredita que é quem ela é, né? Outra coisa são os julgamentos. O que é o julgamento, né? Quando a gente gera culpa ou vergonha, que tem muito a ver com a questão dos rótulos também, né? É quando, com algum comentário, com algum comportamento, a gente tenta constranger a pessoa fazendo um juízo de valor. E isso não é algo que constrói uma ponte, isso constrói um muro. Porque quando a gente se sente julgado, qual que é a nossa primeira reação? É se proteger, é se defender. A gente não pensa em, eu vou refletir aqui sobre o meu comportamento. Eu vou me defender, eu vou me proteger, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, tanto do lado do julgador, quanto da pessoa que é julgada. Acho que isso é uma coisa muito comum. E, infelizmente, acontece muito, né? Inclusive, assim, não só em relacionamentos familiares, domésticos, amorosos, mas também no trabalho, né? Acho que em todos os âmbitos isso acontece, né? Outra coisa também são os exageros, né? As generalizações nas observações. A gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala assim, sempre, nunca. Você nunca faz o que eu peço. Você sempre chega atrasado. É uma coisa que faz com que todas as vezes que a pessoa se esforçou
para agir diferente, por exemplo, o caso da bagunça, né? Vamos voltar lá no exemplo da maternidade, tem lá a mãe com um filho que está desconfortável com a bagunça do quarto do filho. Se ela chega pro filho e fala assim, você sempre deixa o seu quarto desarrumado. O que o menino vai pensar? Em todas as vezes que ele se esforçou para fazer diferente, não valeu a pena. Não foi contado. Assim, jogou no lixo aquilo. E aí, da próxima vez que ele pensar em arrumar o quarto dele, que ele pensar em se organizar melhor, a primeira coisa que ele vai pensar é, não vale a pena. Eu não vou ser reconhecido. Na primeira oportunidade que eu errar, ela vai jogar na minha cara. Não é verdade? Sim. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E são vários os bloqueios de empatia, né? Uma outra muito comum também é a mudança de assunto. Eu acho que isso é muito comum em contextos mais sensíveis, em que a gente se sente desconfortável. Já aconteceu, por exemplo, de quando eu estava vivendo um luto, né? Eu perdi um ente querido e a pessoa ficou sabendo, era uma pessoa do meu trabalho, a pessoa ficou sabendo. E aí, a primeira coisa que a pessoa fez foi assim, nossa, eu fiquei sabendo, né, que você perdeu uma pessoa querida e tal, mas olha pelo lado bom. E aí a pessoa já tenta mudar de assunto. Só que aquilo é um bloqueio de empatia muito grande, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, quando na verdade a gente está afastando a pessoa, né? A pessoa estava tentando ser simpática e, na verdade, ela estava bloqueando a empatia, né? Justamente. Teve uma coisa que até você me falou um dia, foi inclusive nessa mesma época, nessa mesma situação de um ente querido que eu perdi, que você falou sobre o silêncio, né? E o silêncio, ele também é uma forma de empatia. As pessoas, elas não... Às vezes a gente não pensa sobre como o silêncio também pode ser acolhedor, né? Você se lembra de quando você falou isso comigo? Lembro. Eu tenho um aprendizado que eu levo para a vida, né? A minha mãe perdeu uma filha muito bebezinha. E era a primeira filha dela. E ela me conta que todo mundo chegava com uma palavra amiga, simpática, querendo falar alguma coisa, mas aquilo não amenizava a dor dela. Então, ela me ensinou desde muito cedo que nesses casos, especialmente de luto, a gente deve oferecer o nosso silêncio para a pessoa. E por isso eu ofereci o meu silêncio, né? E juntamente com o meu silêncio, o meu ombro, para que você pudesse chorar, né? Para que você pudesse desabafar. Mas eu não tinha nada para falar, né? E isso foi uma lição que eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi a ser empática e não simpática, né? Exatamente. Às vezes a gente vincula as palavras ao acolhimento, mas, na verdade, o silêncio, ele também é empatia. Ele também é acolhedor. E muitas das vezes ele evita que a gente faça coisas tolas, né? A Bíblia fala lá em Provérbios que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Então, talvez, em momentos delicados, em que a gente não saiba muito como lidar, não saiba muito como reagir, a gente pode trazer à memória essa parte da palavra de Deus que fala isso, que nos dá esse conselho tão valioso, porque o silêncio, ele também é sabedoria, ele também é acolhimento, né? Não estou dizendo que em todos os casos delicados e sensíveis da vida a gente deva ficar em silêncio. Claro que tem momentos que a gente tem que falar. Mas quando a gente não sabe o que falar, tá tudo bem não se calar. É até melhor do que falar o que às vezes vai magoar a pessoa ou que vai trazer à tona algo ainda mais difícil, né? Nesses momentos em que eu passei, as pessoas, na tentativa de me consolarem, às vezes elas até me magoavam mais, né? Quando, na verdade, as pessoas que ficaram em silêncio e ofereceram a presença, elas me ofereceram muito mais empatia do que quem ficou falando as coisas, né? A Bíblia também fala que o falar é prata, mas o calar é ouro. Então, muitas vezes a gente tem que tomar isso mesmo como uma lição, que é uma lição atemporal, né? A Bíblia está aí há tantos anos e ela não muda, não passa. As verdades que estão ali descritas nunca vão passar, né? E valem para o mundo inteiro, né? Não tem barreiras geográficas. Então, é isso. Muitas vezes nós precisamos aprender mesmo a ficar em silêncio. É verdade. Eu acho que um vídeo que exemplifica muito bem esse nosso tópico, esse nosso ponto, né, da nossa conversa, é o vídeo da Brené Brown, em que ela compara a empatia com a simpatia. Nós vamos passar aí para vocês. Eu já ia te perguntar a diferença da empatia para a simpatia. Então, vamos ver. Exatamente. So what is empathy? And why is it very different than sympathy?
Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Agora que vocês já assistiram o vídeo, né, fica muito claro que existem 2 tipos de comportamentos nesse vídeo. E o primeiro comportamento é o comportamento da simpatia, quando a pessoa tenta consolar, ela tenta oferecer as palavras, às vezes, num momento que não é adequado. E o Marshall Rosenberg, o idealizador da CNV, ele separa esses 2 comportamentos que aparecem no vídeo, né? O primeiro comportamento da simpatia, do consolo, da comparação, e o comportamento da empatia, do acolhimento, da sabedoria, do silêncio, com 2 consciências que operam em todo ser humano, né? Que é o chacal e a girafa. Ele utiliza esses 2 animais para falar sobre essas 2 consciências, né, que operam em todas as pessoas. O chacal, ele é um lobo. Para quem não conhece, né, ele é como se fosse uma raposa, um lobo. E ele representa a comunicação violenta. Por quê? Porque ele é um animal predador. Ele tem um uivo bastante incômodo. Então, todas as vezes que ele abre a boca e emite um som, é uma coisa irritante aos nossos ouvidos. É uma coisa que realmente, assim, nos incomoda. E ele representa a parte de nós que acusa, pune ou foge. Né? Esses 3 comportamentos de acusar, punir ou fugir são oriundos do perfil do chacal. E assim, o símbolo, né, da comunicação violenta, alienante da vida e desprovida das conexões empáticas. A gente estava falando agora sobre silêncio, mas a gente fugir também das conversas difíceis, a gente fugir de conflitos também é um problema. E isso é representado na alegoria do Marshall como o chacal, né? Essa questão da gente fugir dos conflitos também é algo que é bastante complicado, né? Uhum. Não é algo recomendado. Não é uma atitude pacificadora, né? Como a gente tem aprendido aí, como lidar pacificamente com os nossos conflitos, né? E como agir de maneira a obter a paz. E fugir é uma forma completamente contrária à pacificação,
né? Exatamente. E muitas das vezes fomenta a ira, né? Fomenta o senso de indignação. Eu tô me lembrando agora da história da Bíblia, né? Em que a filha de Davi é abusada e ao invés dele se posicionar, ele foge daquele conflito. E ela se sente abandonada pelo pai, ela se sente traída, ela se sente sozinha. E muitas das vezes as pessoas que tentam lidar com os conflitos fugindo, na verdade elas não estão lidando, né? Elas estão operando ali como chacal, que não está acusando, não está punindo, mas está fugindo, né? Sim. Em contraponto, existe a girafa. E eu sei que você é fã de girafas, né? Sou, meu animal predileto. Se eu pudesse, eu teria 2. Como uma ótima representante da CNV, não poderia ser diferente, né? O seu animal predileto. Por que o Marshall escolheu a girafa como símbolo da CNV, né? Ela é um mamífero terrestre com o maior coração do mundo. Eu, antes de estudar a CNV, eu tinha certeza absoluta que era o elefante. Mas, na verdade, é a girafa. E o Marshall, ele traz este animal como símbolo porque ele fala que a CNV é a linguagem do coração. Então, ele escolhe o mamífero terrestre com o maior coração porque é a linguagem do coração. Além disso, a girafa ela tem um pescoço longo para ver além dos muros, para ver além dos julgamentos, né? Então, ela consegue transpor barreiras, ela consegue ver além, ela consegue ver em perspectiva, o que é muito importante nos conflitos, né? Sim. Se a gente olha só para um ponto, para um lado, para um vértice, a gente sempre vai ficar tendencioso. Mas quando a gente vê além dos muros, além dos julgamentos, além dos bloqueios, a gente age como a girafa, que tem uma visão mais ampla. Outra coisa é que ela também tem grandes orelhas para escutar com empatia, né? A Bíblia também fala que é muito importante a gente escutar, né? Que a gente precisa saber ouvir e tardar em falar, tardar em irar-se. E por fim, mas não menos importante, a girafa ela tem cascos firmes. Né? Muitas das vezes a gente vincula a comunicação não violenta de forma errônea, como se a gente tivesse que ser bonzinho, boazinha, aceitar tudo. Mas, na verdade, isso não é oriundo da CNV. A girafa ela tem cascos firmes justamente porque, quando necessário, ela consegue impor limites de forma saudável. E isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Impor limites de forma saudável não é algo violento. Pelo contrário, é algo não violento com a gente mesmo e com o outro, não é? Eu preciso aprender muito com as girafas. Por isso que eu acho que se eu tivesse 2, eu estaria bem. Então, diante disso tudo, o que a gente pode dizer que é a violência ao comunicar, ao falar? Eu acredito que a violência é construir muros. É quando a gente não consegue expressar de fato o que a gente gostaria de expressar. E o Marshall ele tem uma máxima que ele fala que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Isso é muito fácil da gente observar quando a gente se depara com pessoas em situação de ira. Quando a pessoa está muito irada e ela explode de ira. Quando a gente vai conversar com a pessoa, depois que ela se acalma, a gente consegue perceber que existia ali uma necessidade, um sentimento, um desejo que foi reprimido ou que não foi acolhido. E que, infelizmente, aquilo teve uma vazão que não era para ser da forma que foi. Né? É literalmente uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. A gente falou no início sobre a mãe que está chateada com o filho por causa de uma bagunça. Às vezes uma mãe fica irada com o filho, porque se deparou com uma bagunça, mas existia ali uma necessidade legítima de organização. Só que, infelizmente, foi expressada de forma trágica, com a ira, com a explosão. Né? Então, eu acho que toda violência é isso, é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Muito bom. A grande verdade é que nós, muitas vezes, sem querer, né, acabamos sendo violentos, né? Esse negócio de comunicação não violenta, gente, eu brinco que é mais difícil do que aprender japonês, viu? Porque nos nossos relacionamentos, no dia a dia, né, assim, o que a gente mais precisa é aprender a comunicar mesmo, né?
E se o português já é difícil, imagina a comunicação não violenta, que é pior do que o japonês. Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade da CNV é porque ela envolve coisas muito vulneráveis da nossa vida, né? Quando a gente for falar sobre os passos da CNV, a gente vai ver que o último passo é o pedido, né? É um pedido claro, objetivo, que aceita não. E isso fala sobre vulnerabilidade, né? Quando a gente está falando sobre necessidades, sobre sentimentos, nós estamos falando sobre coisas extremamente vulneráveis. Não é fácil para a gente, às vezes, querer pedir o que o outro considera óbvio. Mas o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. E muitas vezes, Letícia, eu vejo que nem nós mesmos sabemos definir aquele sentimento que a gente está tendo, né, em relação àquela situação, ou a nossa própria necessidade. A gente não aprendeu a dar nomes, né? E isso é importante. Acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender é dar nomes às nossas necessidades, dar nomes aos nossos sentimentos, para que a gente possa facilitar aí esse diálogo, né, e esse relacionamento. E tendo em vista tudo isso aí que nós falamos, né, dos nossos relacionamentos diários, corriqueiros, de todo minuto, como que a gente faz para se expressar de maneira não violenta? Por onde a gente começa? Eu acho que a principal coisa que a gente deve aprender é a escuta ativa e empática. Você fez um paralelo muito interessante quando você falou do japonês, porque o japonês é um idioma. E eu considero também, assim como você, a comunicação não violenta como um idioma, como uma linguagem, que assim como um bebê aprende o português, quando ele nasce, ele convive ali com os pais dele, ele vai aprendendo, nós também precisamos aprender, é como se fosse um dialeto novo mesmo. E como que a gente aprende, né, o português? Quando a gente nasceu, a gente não sabia falar português, a gente não sabia entender. A gente foi aprendendo através da escuta. Sim. Então, eu acredito que o principal passo para a CNV é a escuta ativa, é a escuta empática, é a chave, né? Porque a escuta, ela gera conexão, ela prepara o terreno para as necessidades de todas as pessoas, para que todos se sintam validados, para que todos se sintam atendidos, né? Quando a gente está em um conflito e a gente ouve alguém, a pessoa ela já fica muito mais aberta a nos ouvir de volta. Mas se os dois estão gritando, se os dois estão brigando, discutindo, assim, batata quente, né? Ninguém vai ouvir ninguém. As pessoas só vão pensar em serem ouvidas, em se fazerem ouvidas. E não vai ter escuta, não vai ter conexão, né? Tem uma frase muito interessante do Marshall que ele fala assim: a cooperação genuína nasce no momento em que os participantes passam a confiar que as suas necessidades e valores serão respeitados e levados em conta. Então, a partir da escuta, nasce a cooperação genuína, né? E eu acho que essa é o primeiro passo, mais importante, é saber escutar. Então, como escutar de forma não violenta? Ótima pergunta. O Marshall, ele responde essa pergunta de uma forma muito alegórica, muito, muito bacana. Ele fala sobre as orelhas de girafa, que a gente tem que vestir, calçar as orelhas de girafa. O que é isso? É escutar além do que está sendo dito. Quando a gente está em um momento conflituoso, quando a gente está enfrentando um problema, ao colocar as orelhas de girafa, mesmo que a pessoa esteja utilizando na sua linguagem bloqueio de empatia, né, fugindo do conflito, rotulando a gente, nos atacando, se a gente usa as orelhas de girafa, o que a gente vai ouvir? Sentimentos e necessidades. Então, a gente vai conseguir se conectar com o âmago do que o outro está tentando dizer. Porque os relacionamentos, eles são como icebergs, né? Tem lá a pontinha que a gente vê, que está para fora, mas tem uma grande camada gigantesca de geleira submersa. Uhum. A pontinha, muitas vezes, é o que a pessoa fala. Mas o que está lá submerso são os sentimentos e as necessidades. Então, tentar entender isso é literalmente a gente se esforçar para conseguir entender o que a pessoa está sentindo e necessitando naquele momento, né? É focar nas necessidades. E aí nasce a conexão. Diante disso tudo, a gente vê que, assim, é muito importante nós aprendermos a perguntar, né? Ao invés de afirmar.
em relação a outra pessoa. Muitas vezes nós já chegamos afirmando. E essa não é a melhor forma de comunicação, né? A melhor forma de comunicar quando a gente pergunta, né? O que está por trás disso aí? É né? verdade. Então, o que você me fala disso? Olha, eu concordo. E recentemente, inclusive, eu vivi um conflito com uma amiga próxima que eu amo muito, mas que eu deduzi que ela estava agindo de uma forma e ao invés de perguntar, eu já cheguei brigando. E a primeira coisa que ela me falou foi: por que você não me perguntou? E aí, na hora, eu já lembrei sobre esse ensinamento da comunicação não violenta, né? Que as perguntas, elas servem para nos conectar, elas servem para fazer com que a gente consiga escutar o outro e elas servem também para evitar confrontos desnecessários e julgamentos. E eu me lembrei daquilo, meu coração se encheu de tristeza e eu pensei: meu Deus, eu sempre falo tanto sobre isso nas minhas palestras, por que dessa vez eu não consegui fazer isso, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de sentimentos, de necessidades, que são coisas vulneráveis, que a gente às vezes tem dificuldade mesmo, é normal, somos seres humanos, né? A gente está aprendendo. Mas é muito importante, tem um caso, né, que em todas as aulas, assim, eu acho, de mediação, negociação, justiça restaurativa, comunicação não violenta, eles sempre dão esse exemplo, né? Talvez as pessoas também conheçam, que é de 2 irmãos que estão em casa sozinhos, sem a mãe. A mãe sai, né, e tem uma laranja lá. E aí eles começam a brigar pela laranja. Um fala: não, eu quero a laranja, não, mas eu sou o mais velho, eu que quero, mas eu pedi primeiro, mas eu que vou querer, mas você já comeu a outra, essa é minha. E eles começam a brigar. E brigam a tarde inteira. Quando finalmente a mãe volta do trabalho, ela pergunta. Ela fala: João, pra que você quer a laranja? Eu quero o suco da laranja. Marcos, pra que você quer a laranja? Eu quero fazer um doce com a casca da laranja. A mesma laranja conseguia atender mutuamente as necessidades de ambos. Bastava que eles tivessem perguntado. Mas eles não perguntaram. E assim é com a vida, né? Se a gente simplesmente perguntasse: tá, mas pra que você quer isso? Tá? O que aconteceu? Qual que é a sua versão? O que está se passando no seu coração? Com certeza a gente conseguiria evitar confrontos e violências desnecessárias e resolver conflitos muito melhor, né, do que a gente faz. Sim. Então, quando nós conseguimos escutar de uma maneira ativa, né, e não passiva, uma escuta empática, inclusive, nós estamos começando a comunicar de forma não violenta, né? E daí a gente pode passar para o segundo passo, eu creio, né? Depois que a gente aprendeu a escutar, a gente pode passar para o segundo passo, né? Exatamente. Aí, depois que a gente aprendeu a ouvir, a gente pode falar, né? Como aquele bebê que está aprendendo o seu idioma, ele ouviu, quando finalmente ele consegue falar papai, mamãe. Assim também é com a gente, né? E existem 4 passos para a comunicação não violenta. O Marshall coloca dessa forma, ele estrutura dessa forma. E o primeiro deles é a observação sem julgamento. E é assim, muito importante a gente saber separar as coisas. Por quê? Muitas vezes a gente coloca, assim como existem as orelhas de girafa que a gente precisa calçar e vestir, né, para se comunicar de forma não violenta, existem as lentes da interpretação que a gente precisa remover. O que é isso? Como o primeiro passo da CNV é observação sem julgamento, a gente precisa estar sempre atento ao fato e não a uma análise. E não ao que a gente pensa sobre o que aconteceu, não ao que a gente julga que aconteceu. Como eu dei o exemplo da minha amiga, eu vi a situação, julguei de uma forma, coloquei as lentes da interpretação e agi conforme aquela lente, quando, na verdade, eu deveria ter olhado para o fato em si. Por quê? Não é o que acontece que gera o nosso sentimento. É como a gente enxerga o que acontece, é como a gente interpreta o que acontece. Voltando lá no exemplo da mãe. Às vezes ela já conversou com o filho sobre bagunça, desorganização, e aí um dia ela chega em casa do trabalho, cansada, exausta, tem lá a meia espalhada na sala. E aí ela fica cheia de ira e vai brigar com o filho e fala assim: eu sabia que você fez isso só para me irritar. Você sabia que hoje eu ia chegar em casa cansada e sabendo disso você deixou essa meia na sala. Às vezes ele só esqueceu. Ele se distraiu, ele estava tirando, foi fazer outra coisa, esqueceu, deixou lá.
Mas, com a lente da interpretação, ela já pensa assim, foi de propósito. E aquilo já gera um sentimento muito maior do que, de fato, ela teria se ela tivesse pensado, não, eu vou perguntar. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Eu sei que nem sempre a gente consegue agir dessa forma. Somos humanos. Mas são coisas que a gente precisa considerar antes da gente colocar as lentes da interpretação. A gente precisa observar o fato. Qual que é o fato? Tem um par de meias espalhado na sala. Pronto, esse é o fato. Não significa que ele fez de propósito, não significa que ele é desorganizado ou que ele é desatento. O fato é esse, né? E eu acho muito importante a gente sempre se perguntar qual história a gente está se contando. Porque, às vezes, a gente faz isso, né? Se a gente vai encontrar com alguém, tem um compromisso marcado, a pessoa desmarca de última hora, talvez o nosso primeiro ímpeto sempre é, nossa, mas sabia que a pessoa não se importa comigo, fulano é descompromissado, eu não sou tão importante assim quanto eu imaginei que fosse, nosso relacionamento não tem valor para a pessoa. Quando, na verdade, imprevistos acontecem, né? Pode ter ocorrido algo e a gente precisa prestar atenção no que a gente está pensando sobre aquilo. Qual história eu estou me contando? Será que é isso mesmo? Deixa eu averiguar, né? Sim. Esse é o primeiro passo. Sim. E o segundo? O segundo, mas não menos importante, é identificar o sentimento. E isso é uma coisa muito complexa. É mais complexo do que parece, porque, na verdade, nós não fomos ensinados a lidar com sentimentos. Nós fomos ensinados a lidar com julgamentos. E quando a gente fala assim, eu sinto que, quando a gente usa a palavra que, depois de sinto, na verdade, a gente não está expressando um sentimento. A gente está expressando uma opinião. Porque os sentimentos, eles são mais simples e mais primários do que a gente costuma imaginar. Tristeza, alegria, raiva, medo, nojo, afeto, não tem muito segredo, não tem muito mistério. Mas se a gente fala assim, eu sinto que você não gosta de mim quando desmarca de última hora. Eu sinto que você deixou as meias espalhadas na sala porque não tem consideração por mim. Isso é um julgamento. E a gente precisa entender que os sentimentos não são julgamentos. Os sentimentos é aquilo que a gente sente, né? Aflição, agitação, medo, angústia, ira, irritação, insegurança, inquietude, braveza, cansaço, chateação, essas coisas. Coisas naturais, não são erradas, todo mundo tem, todo mundo sente. É completamente natural. Mas a gente não pode confundir com um julgamento, né? Com interpretações. Mais uma vez, voltando lá, a gente tem que retirar a lente das interpretações e se ater aos fatos, se ater ao sentimento em si, né? Muito bom. Eu acho que nós precisamos aprender realmente, né, aquilo que eu falei anteriormente, a nomear, a dar nomes mesmo para os nossos sentimentos. Isso falta, não sei se na cultura geral do mundo inteiro, mas pelo menos na cultura brasileira, nós não fomos ensinados a dar nomes aos nossos sentimentos. Então, quando realmente nós falamos, eu sinto que nós estamos expressando uma opinião, né, um julgamento, e não algo que realmente nós estamos sentindo. Mas é algo culturalmente presente, né? Ninguém nos ensinou a dar nome aos sentimentos, é verdade. Infelizmente. E existe um tabu também sobre falar sobre sentimentos, né? Parece fraqueza, parece verdade. Vitimismo, mas na verdade não é. A gente tem que sempre se lembrar lá dos cascos firmes da girafa, que quando ela consegue se posicionar, ela, ao colocar limites, ela faz aquilo porque ela tem sentimentos e necessidades. E isso é força. Vulnerabilidade é sinônimo de coragem, não é sinônimo de fraqueza. A gente falar sobre coisas delicadas, sensíveis, vulneráveis é a maior prova de força, de coragem que a gente pode expressar para alguém, né? Não é fraqueza, não é vitimismo, é conexão. Porque as pessoas, assim como também as necessidades, né, que já entra o terceiro passo, que é identificar as necessidades, os sentimentos, bem como as necessidades, eles são universais. Todo mundo tem. Sim. Todo mundo sente raiva, tristeza, alegria, nojo, felicidade. Todo mundo tem.
Assim também as necessidades humanas, né? Elas são universais. Existem preferências, cada um tem as suas e tá tudo bem, mas existem as necessidades. E o Marshall, ele separa em 7 blocos, né? Autonomia, celebração, integridade, interdependência, cuidados físicos, lazer e comunhão espiritual. Todos os seres humanos têm necessidades dentro desses 7 blocos. Então, quando a gente fala das nossas necessidades, a gente se conecta com o outro, porque a gente também está falando de algo que é necessário para ele. Sim. Todo mundo precisa de amor, todo mundo precisa de ar, todo mundo precisa de água, de segurança, de abrigo, de aceitação, de vida em comunidade, de alimento, de sono, né, de escolher os seus planos, seus objetivos, de realizações, de celebrar perdas, de viver um luto. Todo mundo tem essa necessidade. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente também está se conectando com o que há de humano no outro, né? Sim, é verdade. Nós estamos gerando uma ponte aí para facilitar, né, a comunicação, para que essa comunicação realmente não seja violenta, mas seja uma comunicação limpa e que vai trazer resultados benéficos àquele relacionamento, né? Exatamente. Passemos, então, ao 4º passo. Talvez o mais difícil de todos, exatamente por conta da questão da vulnerabilidade. Né? Todas as vezes que a gente fala sobre isso, que a gente conversa sobre isso, as pessoas sempre apontam esse 4º passo como o de maior dificuldade, né? Que é a expressão clara dos pedidos. Isso é de suma importância. O Marshall, ele chega a dizer que se a gente segue todos os 3 passos da comunicação não violenta, que são observar os fatos, falar dos sentimentos, falar das necessidades e para por aí, nós estamos sendo violentos. O que a gente quer com isso? Né? Se a gente fala assim, olha, fulano, a mãe chega pro filho e fala, olha, eu observei que você deixou as suas meias na sala e isso faz com que eu me sinta triste porque eu tenho necessidade de organização. Ponto. Se ela para por aí, o menino ele vai fazer o quê? Né? Tá, ele não tem uma direção, né? Ele não tem uma direção. Ah, mas é óbvio. É óbvio para quem tá expressando, é óbvio para quem tá falando, mas para a pessoa não é. Quanto mais claro, quanto mais específico, quanto mais direcionado for um pedido, maiores são as nossas chances de receber aquele pedido, né? De receber aquela resposta da forma como a gente espera. Então, não é só não violento para com o outro, é não violento para conosco. Porque quando a gente é claro nas nossas colocações, a gente consegue receber uma devolutiva muito melhor, muito maior, muito mais específico do que se a gente é muito geral. Ou se a gente para ali na necessidade e deixa o outro viver a vida dele, né? Sim. E é muito importante a gente usar essa linguagem clara, pontual, enfim. Eu tenho um exemplo também que o Marshall usa, que ele sobre a gente não ser tão geral, né? A gente ser mais específico. Ele fala assim, ao invés de você virar para o seu cônjuge, por exemplo, e falar assim, olha, me dê espaço, muito amplo, né? Muito amplo. Você pode falar assim, quando eu estiver com a porta fechada, eu gostaria que você batesse antes de entrar. Olha como que é algo muito mais específico. É muito mais fácil da pessoa fazer aquilo, adimplir com aquilo, do que se deixa algo muito genérico, não é verdade? Sim. Assim, e tem um ponto importante nisso também, que quando a gente não comunica adequadamente o que nos feriu, a gente rouba, a gente tira do outro a oportunidade de reparação. E isso é muito sério. Se a gente não fala pro outro o que a gente não gostou, como que o outro vai melhorar? Como que o outro vai se arrepender? Né? Como que aquela restauração vai acontecer? Não tem como. Ah, mas é óbvio. Não é óbvio. Porque às vezes o que dói em mim, não dói em você. Às vezes o que dói em você, não dói no outro. Sim. E a gente precisa expressar isso de forma vulnerável, sim, mas de forma clara, para que a pessoa tenha a oportunidade de melhorar, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Tem gente que não gosta de ouvir o óbvio. Sim. Mas a gente precisa aprender também a ouvir o óbvio, porque é ouvindo o óbvio que nós vamos conseguir ter essa comunicação mais saudável, né? Ouvindo e expressando o óbvio. A gente precisa aprender esses 2 lados aí, né? Então, como aplicar os 4 passos da CNV? Olha, a gente não pode fazer
como um Frankenstein, né? Juntar o pedacinho assim e fingir que é um quebra-cabeça. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender de verdade cada passo. Assim fica muito mais fácil da gente aplicar, né? Fica muito mais leve, fica mais acessível para a gente colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente entender por que é importante observar sem julgamento. Né? Tirar as lentes da interpretação. O que de bom isso vai trazer para os nossos relacionamentos? A gente aprender, de fato, a identificar o nosso sentimento em relação àquele fato, àquele acontecimento. Sem usar o eu sinto que, sem usar interpretações, sem emitir opiniões ou fazer análises, mas, de fato, se conectar com o que a gente está sentindo no nosso coração é muito importante, até em termos de saúde mental. A gente se conectar de verdade com o que a gente está sentindo, expor isso, colocar para fora. A gente saber qual necessidade nossa ou do outro está sendo atendida ou não está sendo atendida. Isso é importantíssimo. A gente ter essa sensibilidade, ter essa visão, saber expressar isso de forma clara e, por fim, fazer um pedido claro, objetivo e positivo, né? Por que positivo? A gente não pode falar assim: eu não quero que você deixe as mesas espalhadas na sala. Isso é muito amplo, mais uma vez, isso é muito amplo. Ao invés disso, a gente falar de forma positiva, objetiva, clara. Olha, eu gostaria que você levasse a roupa suja para o cesto de roupa suja. Fica claro, fica explícito, fica mais fácil de colocar em prática. E a gente entendendo esses passos, fica fácil. A gente não esquece, a gente vai se conectando de verdade com a gente mesmo, se conectando de verdade com o outro e fazendo com que o relacionamento ele seja mais leve, né? Inclusive, falando de leveza, acho que é muito importante a gente falar que os pedidos, eles não são exigências. A exigência, ela não aceita um não como resposta. O pedido aceita. Acho que é por isso que é tão difícil a gente ser vulnerável a ponto de fazer um pedido. Porque se a gente... Nós mulheres, né, principalmente, a gente gosta muito de passar tempo, né, com os nossos maridos, a gente tem essa coisa mais sentimental. Imagina uma situação em que uma esposa vira para o marido e fala assim: olha, fulano, eu acho que você está trabalhando demais. Eu acho que você deveria trabalhar menos. Quando, na verdade, o que ela gostaria era de passar mais tempo com ele. O que ele faz? Ah, não, tudo bem, vou trabalhar menos. Aí ele começa a sair mais cedo do trabalho e jogar futebol todos os dias. Ela conseguiu o que ela queria. Típico. Não conseguiu. Porque ela não foi específica, ela não foi clara. Mas, ao mesmo tempo, também seria muito difícil ela virar para ele e falar assim: olha, eu acho que você está trabalhando demais, não está tendo tempo para mim. Eu exijo que você passe tempo comigo. Para você teria valor? Para mim não teria, nenhum. Se for uma exigência, para mim, não Sim. precisa fazer. Eu quero que faça, mas eu quero que faça de coração. Eu quero que queira fazer. Eu quero que ele queira estar comigo. Então, eu acho que é muito importante a gente saber que o pedido pode ser assim, que a pessoa diga um não, né? E eu acho importante também, Letícia, a gente colocar em prática todos os dias. Sim. Sabe? Porque como toda língua, né, como toda linguagem, uma vez que você fica distante daquela linguagem, você vai perdendo a fluidez, né? E muitas vezes, na nossa língua mãe mesmo, né? Se a gente sai um pouco do Brasil e passa um tempo fora, nós incorporamos alguns jeitos, alguns cacuetes, costumes, da outra língua que a gente estava imersa, né? Da mesma forma, por exemplo, nós, né, que tivemos a oportunidade de aprender inglês desde pequeno. Como a gente não está imerso numa cultura que fala o inglês, né? Muitas vezes, quando a gente vai falar em inglês com alguém, a gente dá aquela travada, porque a gente não está praticando todos os dias. E a comunicação não violenta, sendo uma linguagem, é a mesma coisa. Nós precisamos praticar. E, na prática, nós precisamos entender e reconhecer que nós vamos errar. E, com o erro, nós vamos aprender. Então, isso é muito importante, porque se nós quisermos acertar todas as vezes que nós formos praticar, nós vamos sucumbir. É verdade. Né? Então, a gente Vira precisa, primeiro, entender que nós vamos errar e, errando, colocando em prática, nós vamos errar e, errando, nós vamos aprender. Exatamente. Né? E tentar.
tentar. Exato. Não é? Exatamente. É encarar o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? Assim como o conflito, a gente fala muito sobre isso, né, no nosso curso de pacificação bíblica, que o conflito, ele não é em si um problema, ele é uma oportunidade. Sim. De conexão, de restauração, de reparação. Então, é mudar essa visão, trocar essa lente mesmo em relação à comunicação, aos conflitos, é entender que são, sim, oportunidades de aprendizado, de conexão. Eu dei o exemplo, né, desse conflito que eu tive com uma amiga, e a partir dessa conversa, depois que eu percebi que eu não fiz a pergunta que eu poderia ter feito, que eu não perguntei como eu poderia ter perguntado, eu saí com um aprendizado. Eu saí com essa chacoalhada de assim, nossa, é verdade, eu sei disso. Eu não apliquei, mas eu sei disso. Então, das próximas vezes, eu vou tomar esse cuidado. Eu vou ter essa sensibilidade de pensar sobre o que eu estou pensando, de me perguntar a respeito dos meus sentimentos, de tirar a lente ali do julgamento e da interpretação e olhar para o fato em si, de fazer perguntas. E assim a gente vai aprendendo e vai se conectando e vai se aproximando, né? E sendo pacificador de verdade, né? Sim. E você tem um tempo já, né, que está nessa trilha aí, na prática dessa linguagem, e você tem ensinado em diversos lugares. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar aí o nosso podcast, que é: qual foi a parte mais difícil para você? Eu acho que a parte mais difícil em colocar em prática a comunicação não violenta foi a parte de aprender a fazer os pedidos. E de entender que a gente pode ouvir um não, de entender que sim, é um ponto vulnerável, que a gente se coloca em uma posição de pedir, é uma posição de humildade. Porque o pedido, a gente não sabe como a pessoa vai reagir, né? A pessoa pode falar um sim ou um não. A gente pode virar para o nosso marido e falar assim, eu quero passar mais tempo com você. E ele virar e falar, infelizmente, nesse momento da minha vida, eu não posso te oferecer isso. E a gente ter que lidar com aquilo. Então, acho que lidar com essa questão da vulnerabilidade foi muito difícil, mas também é muito recompensador. Porque quando a gente recebe algo, a gente recebe porque, de fato, a pessoa quer dar. É genuíno. Não vem com manipulação, não vem com agressão, não vem com culpa, não é por causa de um julgamento, uma recompensa. Vem porque, genuinamente, a pessoa se conectou comigo, entendeu a minha necessidade, entendeu o meu sentimento e resolveu me dar aquilo que eu estava pedindo. Então, é muito recompensador. Assim, é difícil, mas vale a pena. É justo que muito custe o que muito vale. É verdade. Então, a palavra de Deus fala, né, que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós estamos aqui com um chamado específico, né, de sermos realmente pacificadores nessa nossa geração e impactar as futuras gerações para que elas também sejam pacificadoras. E com isso nós queremos convidar todos vocês, né, que gostaram, apreciaram aí esse nosso podcast, a participarem conosco, né, de todos os módulos, os cursos que nós disponibilizaremos aí na sequência, sobre vários assuntos dentro da pacificação. A CNV é o primeiro assunto que a gente tem que tratar. Por quê? Porque é a linguagem da pacificação, né? E nós não fazemos nada sem a linguagem, não é? Então, nós precisamos da língua para nos comunicar. E aí, a CNV é aí o primeiro passo, né? O tópico que a gente precisa aprender. Mas nós vamos tentar, né, passar para vocês, ensinar técnicas importantes de pacificação, aulas mais profundas, aprofundadas no tema da CNV, e queremos então deixar esse convite para vocês, que vocês venham mesmo participar conosco desse chamado, né, que é um chamado de pacificadores, é um chamado bíblico que Deus colocou para nós e nos chamou, não apenas nós duas, Letícia e Melissa, mas todos que são chamados filhos de Deus. Não é, Letícia? Exatamente. Então, nós temos lá o nosso Instagram, que chama Pacificação, e nós disponibilizaremos lá vários conteúdos e vocês podem ficar sabendo através de lá. E em breve teremos novidades para vocês. É isso aí.
Muito obrigada, Mel. Foi um prazer conversar com você sobre isso. Sempre aprendo muito. E é isso, vamos juntas aprendendo esse dialeto, colocando em prática, errando, aprendendo, mas sempre evoluindo para a glória de Deus. Eu que agradeço, Letícia. Eu tenho a honra de poder chamá-la de minha pupila. Né? Pupila é interessante, né? Porque pupila a gente ensina, mas eu aprendo com a minha pupila. Bondade sua. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi meu.